Meus irmãos, é com muita alegria que nós queremos dar as boas-vindas aos que já estão presentes. Eu sei que alguns irmãos têm tido dificuldade para chegar em virtude do trânsito, que certamente é mais apertado nesse horário, mas já temos um número bom, temos um pouquinho de tempo de tolerância quanto ao início do culto, justamente para que pudéssemos ter um número maior. Eu queria pedir aos irmãos, por gentileza, se fosse possível, se assim desejassem, que isso chegasse um pouquinho mais perto. Quero até registrar com muita alegria a presença do pastor Abraão Barbosa da Silva Júnior conosco nesta noite. Satisfação, pastor, que alegria recebê-lo nessa igreja que é a sua igreja, sempre será a sua igreja. Então, puder estar mais perto da gente também, sentar aqui mais perto conosco, vai ser uma alegria tê-lo mais próximo aqui. Certamente nosso número hoje será um pouco mais limitado. Temos muitas pessoas que têm atividades à noite, muitas pessoas que estudam à noite, especialmente os jovens, e naturalmente isso impede a presença de alguns nos cultos de hoje, possivelmente no de amanhã. Mas já temos um número muito bom de irmãos, estamos felizes em recebê-los neste momento para começarmos esta série de conferências. É com muita alegria, portanto, que nós damos as boas-vindas a todos os que já estão presentes aqui. É com muita alegria que nós os cumprimentamos nesse momento inicial do culto, com a expectativa de que esses momentos de adoração ao Senhor sejam de enlevo espiritual para a sua vida e que a palavra de Deus fale e faça diferença no seu viver. Eu queria, por gentileza, pedir às pessoas que nos visitam que se colocassem de pé. Nós temos visitantes aqui. Se tiverem, por gentileza, fiquem de pé. Temos sim algumas pessoas. Vocês vão ser cumprimentados por alguém da igreja que esteja próximo a você aí. É uma forma de expressar nossa gratidão por sua presença. Sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe durante este culto, no decorrer deste culto. Como é bom recebê-los a todos neste culto de adoração ao Senhor. E é com muita alegria que nós vamos dar início a este culto, tendo um momento de oração silenciosa ao som do prelúdio, após o que nós teremos início à programação. O boletim que vocês receberam, devem ter percebido, traz as programações dos cultos de hoje, de amanhã e de sábado. Portanto, guarde esse boletim consigo e traga-o amanhã e depois, porque nós o usaremos então até o sábado. No domingo teremos naturalmente o boletim normal do domingo, mas esse traz as programações dessas 3 noites e nós seguiremos a sequência indicada no programa. Nesse instante, portanto, ao som do órgão, nós vamos por alguns instantes orar silenciosamente, suplicando a bênção de Deus sobre nossas vidas no decorrer deste culto e através dele.
convidar a todos com bastante alegria para que comecemos a adorar o Senhor. Vamos ficar de pé? Geralmente nesse momento nós temos uma leitura bíblica e então um hino. Hoje nós faremos algo um pouco diferente, mas que será muito interessante. Nós estaremos cantando e vai estar mesclado com os hinos, cânticos, a nossa leitura. Então vamos começar cantando nosso hino do HCC, número 43, o cântico digno de glória. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Que é digno
Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença neste instante, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu poder, reconhecendo que só Tu és digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Por isso nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, reconhecendo também os nossos pecados e suplicando o Teu perdão e a Tua misericórdia, e que por Tua graça, Senhor, Tu recebas a nossa adoração neste instante. Pedimos-te ainda, Pai, que por Tua bondade Tu ouças as nossas súplicas e as nossas preces, e que a Tua presença entre nós se manifeste na Tua voz audível a alcançar os nossos corações, que possamos compreender o Teu querer e a Tua vontade, e que cada um de nós presentes aqui, que cada um seja alcançado por Tua bondade, na indicação clara da Tua vontade para o nosso viver. Que no decorrer deste culto ouçamos claramente a Tua voz. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar.
Sempre reservamos um momento em nosso culto para oração. É o momento quando nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração diante de Deus. Costumamos nesse momento fazer referência a alguns irmãos nossos que estão enfermos e a vários deles cujos nomes têm sido mencionados regularmente em nossos cultos e colocados também no boletim da igreja. Temos algumas famílias da igreja que se encontram enlutadas e nós temos orado também por essas famílias. Mas é muito provável que haja na mente, no coração de cada um de nós, outros motivos que não são de conhecimento público, que não são apresentados, mas talvez tenhamos conosco algo que gostaríamos de colocar diante de Deus nesse instante em oração. Esse é o momento então em que vamos abrir o nosso coração diante de Deus. Vamos suplicar ao Senhor o seu cuidado, a sua graça, a sua bênção sobre nós. Vamos abrir o nosso coração para colocar aquilo que talvez nos inquiete, nos incomode, nos perturbe, ou talvez seja o momento de colocar diante do Senhor alguém que nós amamos, por quem temos orado, num assunto ou no motivo específico, ou talvez seja o momento de agradecer algo especificamente concedido por Deus em sua vida que você tem lembrado agora, que gostaria de colocar diante do Senhor. Queria então pedir neste momento ao pastor Abraão Barbosa da Silva Júnior que viesse aqui à frente para nos dirigir a Deus nessa oração. E se você, neste instante, tem algo que gostaria de colocar diante do Senhor, seja em súplica para a sua própria vida, seja em intercessão pela vida de alguém, seja um motivo de gratidão que gostaria de apresentar ao Senhor, coloque-se de pé, onde você estiver. Todos vocês que neste instante têm algo que gostariam de colocar diante do Senhor em oração. E o pastor Abraão nos dirigirá ao Senhor nesta oração, neste instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, alegres nós estamos por estarmos na Tua presença, reunidos como povo Teu, e agora, Deus, queremos nos apresentar diante de Ti, na certeza, ó Deus, confirmada pela Tua palavra, que o Senhor nos conhece, o Senhor sonda os nossos corações, e o Senhor sabe aquilo que talvez ainda nem tenha sido expresso em palavras, mas que está em nosso coração, está em nossa mente, e queremos colocar diante de Ti nesse instante. Se são problemas, angústias, dificuldades, queremos colocá-los diante de Ti, ó Deus, sabendo que do Senhor virá a resposta correta, do Senhor virá a solução perfeita. As nossas alegrias, as nossas vitórias, queremos apresentar ao Senhor, agradecendo e reconhecendo a Tua boa mão sobre nossas vidas. Queremos também, ó Deus, interceder por nossos queridos e amados, gente com quem a gente se preocupa. Queremos colocar essas pessoas também diante de Ti, ó Deus, pedindo que elas sejam alcançadas pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e, quando for o caso, ó Deus, por libertação, cura, intervenções que só o Senhor pode fazer. Que aqueles, ó Deus, que ainda precisam ser alcançados pela salvação do Senhor, possam também ser alcançados assim, que o Senhor nos use com este fim. Pedimos, ó Deus, que o restante dessa programação, desse culto, continue a ser conduzido por Ti. Estamos abertos, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Um outro momento significativo do nosso culto é quando temos a oportunidade para colocar diante de Deus as nossas vidas, e nós passaremos agora ao nosso momento de consagração. Momento em que todos nós temos a oportunidade de colocar diante de Deus o nosso viver, colocando-nos a seu serviço. Mas é também dentro desse momento de consagração que nós estendemos a oportunidade para aqueles irmãos que desejam entregar seus dízimos ou suas ofertas, colocando-os diante do Senhor neste momento, expressando assim, dessa forma, através também de seus recursos, seu desejo de se consagrar ao Senhor e dedicar-se a Ele. Eu queria pedir, neste momento,
ao diácono Cláudio Melo e ao diácono Leomir Bastos que estivessem aqui à frente. Eles ficariam aqui. E se o irmão desejar, enquanto nós ouvimos este hino, o irmão vai deixar o seu lugar e vai vir aqui à frente, trazendo seus dízimos e suas ofertas, colocando-os na salva. E dessa forma, o irmão estará expressando sua entrega, não apenas de seus recursos, mas entrega de vida ao Senhor. Todos nós, porém, sem exceção, devemos tornar esse instante, enquanto ouvimos este hino, um instante de consagração de nossas vidas ao Senhor.
Nós vamos orar ao Senhor nesse instante. Eu quero convidar o diácono Leomir Bastos para nos dirigir a Deus nessa palavra de oração, colocando diante do Senhor nossas vidas, colocando diante do Senhor os dízimos e ofertas trazidos neste momento pelos seus filhos e pedindo ao Senhor as suas bênçãos sobre todos nós e no decorrer deste culto. Senhor, nós somos imensamente agradecidos pelas muitas bênçãos recebidas de Ti, ó Pai, pelo privilégio que temos nessa noite estarmos cultuando o Teu nome. Somos gratos ao Pai pelo grupo que aqui está, que se deslocou dos seus lares para fazer aqui este culto. Permita que a Tua presença possa ser muito patente na vida de cada um de nós. Ó Pai, somos gratos também porque Tu nos dás o privilégio de contribuirmos para a Tua obra. Permita que esses recursos possam ser aplicados na Tua obra de tal forma que eles possam fazer com que a alma se aproxime do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suplicamos ainda a Tua bênção sobre aqueles que estão no caminho, acompanhe-os para que cheguem a tempo de ouvirem a Tua palavra. Venha abençoar, Pai, a mesma palavra para que ela possa encontrar lugar em nossos corações, que nós possamos também, da mesma forma, colocá-la em prática em nossas vidas. No nome de Jesus é que suplicamos essas bênçãos. Amém. Leitura bíblica responsiva. Peço à congregação se coloque em pé para fazer essa leitura. A palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sol se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nem os que acendem uma candeia a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, nós cremos que esses dias serão dias de desafio para nós. Serão dias em que nós estamos nos dispondo a ouvir a voz do Senhor de maneira específica. E o Senhor está nos chamando ao compromisso. Não apenas a serem envolvidos, mas estarem realmente comprometidos com sua obra. E cada canção que nós cantamos, algumas são de adoração, outras são com uma oração. Mas essa é aquela oração de um pedido ao Senhor. Senhor, dá-me um coração igual ao Teu. Isso é suficiente. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Que nossos corações possam estar realmente abertos para ouvir a voz de Deus e ter um coração segundo o Senhor quer para nós. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, por nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração.
Meus irmãos, estamos muito felizes em receber nesta noite o pastor Ebenezer Carlos dos Santos. O pastor Ebenezer é um amigo muito querido meu e de Alice, e é uma satisfação muito grande tê-lo conosco nesta noite. É conterrâneo da irmã Débora Guimarães, é sergipano de nascimento, nasceu em Estância, mas mudou-se com sua família ainda na infância, com 8 anos de idade, para Goiás. É filho de pastor Carlos Crespo, irmã Eva Crespo. Aliás, foi aniversário da mãe dele a semana passada, e ele aproveitou aí sua vinda ao Brasil também para celebrar com a família esse aniversário. Irmão do pastor Evaldo, que é pastor em Vitória do Espírito Santo, estudou no Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, pastoreou no Rio de Janeiro, depois foi para os Estados Unidos. É pastor há 39 anos e reside há 25 nos Estados Unidos. É casado com a irmã Margarete, que infelizmente não pôde vir com ele desta vez, e eles têm 3 filhos, a Lucília, a Priscila e o Carlos, e 3 netos, Raider, Valentina e Meg, são os 3 netos. Pastor Ebenezer pastoreia ali nas proximidades de Dallas, a Igreja Batista Brasileira Central em Bedford, e tem, durante seu ministério ali, realizado também um trabalho de campanhas, especialmente no Brasil, tem vindo ao Brasil pregar em grandes encontros, eventos. Será, inclusive, na próxima semana, orador do Congresso Nacional da Terceira Idade, que acontecerá ali na Costa do Sauípe, na Bahia. E nós estamos muito felizes em poder tê-lo passando pelo Recife, passando pela Capunga, conosco nesse final de semana,
temos a certeza de que Deus falará ao nosso coração, através do seu servo, como tem feito outras vezes. É com muita alegria que eu lhe passo a palavra neste instante, para que ele use a palavra conforme Deus tem colocado no seu coração. Muito obrigado, pastor Ney. Eu saúdo todos os irmãos na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu trago um abraço saudoso e um abraço muito querido da minha igreja, Igreja Batista Brasileira Central, ali em Bedford, Texas, onde temos um grupo muito animado. O pastor Ney foi pregar em nossa igreja, ele pregou e depois ele pregou no acampamento. E quando ele terminou de pregar no acampamento tal, eu quase perdi o ministério. E quando a Alice cantou, aí o pessoal disse, não, agora você já pode ir mesmo. Mas aí tiveram misericórdia e me deixaram ficar mais um pouquinho. Mas eu dou muitas graças a Deus por ter este colega como amigo. Ele e a Alice são duas pessoas muito queridas que Deus colocou no meu ministério e na minha vida, a vida da minha esposa Margarete. Os irmãos sabem que nós, os pastores, muitas vezes não temos amigos. Ou se temos amigos, temos poucos amigos. E todo mundo precisa de um amigo. Eu digo um amigo sincero, um amigo que brinca com você, um amigo que zomba de você, um amigo que critica você, e você leva tudo numa boa. Isso é ótimo, a gente ter um amigo assim. E sabe por quê? Porque quem tem um amigo não sofre, quem sofre é o amigo. Então, é muito gostoso quando a gente pode realmente sentir o companheirismo, a amizade. E que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o conjunto aqui, a música dessa igreja, o irmão Apolônio que está dirigindo a música, o pastor Apolônio aqui trabalhando, ajudando o pastor Ney. Já tive a oportunidade de conhecer o doutor Cláudio, a irmã Neide, que me ajudou vindo para a igreja hoje. Então são bênçãos que o Senhor vai acrescentando às nossas vidas. E ao final, pastor, naturalmente eu vou conhecer muito mais pessoas aqui nesta igreja. E eu quero levar um abraço dos irmãos realmente para a minha igreja. E também eu estou trazendo um abraço aqui muito grande de alguém que foi membro desta igreja, Eliane Gomes, a sobrinha do irmão Zazá, isso mesmo? E ela me mandou dar um abraço na família, me entregou uma lista, um nome que não acaba mais. Muito nome naquela lista. E ela está ouvindo agora o culto pela internet. Alguns membros da minha igreja estão ouvindo o culto pela internet. Nós estamos ligados, né? Estamos longe, mas ao mesmo tempo tão pertinho, sentindo este calor e esta alegria. Então que Deus abençoe os irmãos, que nos abençoe. Muito obrigado por você ter vindo nesta noite. Sabe, irmãos, eu fiquei pensando quando a irmã Neide me trouxe aquele tráfego tão forte, tão difícil para os irmãos chegarem à igreja. Vocês trabalharam o dia todo, estiveram em casa, estão aqui agora à noite, prestigiando esta noite de conferências. Eu gostaria de dizer de todo o meu coração, que Deus recompense o irmão por este sacrifício. O irmão vai sair daqui levando a palavra do Senhor, levando esses cânticos que já falaram ao nosso coração. O irmão vai sair daqui alimentado pelo Senhor, amém? Assim é. E porque é tão bom, e a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista dizia assim, eu amo a tua lei, Senhor, e ele amava a casa de Deus. Ele disse, eu tenho prazer de estar na casa de Deus. Eu não entendo o crente que não vem domingo à igreja, não consigo compreender uma pessoa não vir à casa do Senhor, louvar ao Senhor, estar com seus irmãos, abraçá-los, ter comunhão. É tão gostoso estar na casa do Senhor. Uma coisa pedi e eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Como é bom estar na casa do Senhor. Quando nós mudamos para Goiás, isso em 1959, então a igreja era um salão, a igreja era na frente, nós morávamos atrás. Então ninguém chegava atrasado na igreja lá em casa, porque era só abrir a porta e entrar no salão. E como não tinha muito espaço, quando meu pai queria me castigar, e os meus irmãos também, éramos 10 na família, imagina os irmãos. Então, ele me colocava naquele salão, e ele fechava a porta, e ele ia para o gabinete estudar, e se esquecia que eu estava no salão. Sabe, pastor, foi ali que eu aprendi pela primeira vez, irmãos, o significado daquele último versículo do Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas
como é bom. Meu pai deu a vida pelo ministério, Deus chamou a mim e ao meu irmão. Irmãos, eu não queria ser pastor, não. Essa história de ser pastor não estava na minha agenda, estava na de Deus, mas na minha não. E como é interessante quando você tem a sua agenda e você escreve uma porção de coisas e você fica olhando e lendo a sua agenda todo dia e pensando, puxa, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, e você esquece de orar e falar com o Senhor. Aí Deus olha do céu, olha a sua agenda e diz, não é nada disso que eu estou pensando. E não é o que a Bíblia diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E quantas vezes nós somos surpreendidos, nós mesmos, com os nossos planos, e ficamos animados, mas o Senhor diz, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Você vai fortalecer o seu coração, Deus vai fortalecer o seu coração, à medida que você vai se aproximando do Senhor, tendo intimidade com Ele, conhecendo a Ele, buscando o Senhor, lendo a mente de Deus, e Deus se deixa conhecer. Como é bom quando a gente tem essa familiaridade. E eu gostaria nesta noite só compartilhar um pequeno versículo com os irmãos, que está em Josué capítulo 24, versículo 15, a última parte do versículo 15. Quando Josué chama o povo, e ele faz uma afirmação extraordinária. E é uma afirmação que os irmãos já conhecem, já ouviram, o pastor Ney já deve ter pregado sobre isso, eu já preguei muitas vezes, recentemente preguei sobre esse texto. Josué 24, 15, a última parte do versículo que diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora os irmãos vão repetir e vão colocar ênfase no eu. Está bem? Vamos lá? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o tema do meu sermão hoje. Eu. 2 letras só. Eu. Irmãos queridos, nunca a família sofreu tantos ataques. Nunca a família foi tão perseguida como nos dias atuais. Interessante que o inimigo tem colocado todo o arsenal mortífero para destruir a família. E vocês irmãos sabem por quê? Porque o inimigo é invejoso. Deus tem a sua família, ele não tem nenhuma. Então ele quer destruir a família que Deus criou. Interessante que o apóstolo Paulo, lá escrevendo em Efésios, no capítulo 6, 10 em diante, ele alerta o povo de Deus, dizendo que essa luta somente será vencida se nós cobrirmos os nossos lombos com a verdade, vestirmos a couraça da justiça, calçarmos os nossos pés na preparação do evangelho da paz, tomarmos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E não somente isso, tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí, vem também outra coisa muito importante, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisto por todos os santos. Como o apóstolo Paulo, então, nos mostra claramente que nós podemos nos defender contra os ataques do inimigo, que quer destruir a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, tratando de que nós nos aproximemos do Senhor. E eis a razão clara, porque não podemos claudicar diante do ataque do mundo perverso sobre o tesouro mais valioso que Deus nos deu. E que tesouro é este? A família. E por que um tesouro? Primeiro, porque ela foi instituída pelo Senhor para o nosso bem-estar e completa felicidade. Segundo, porque a família é um tesouro. Ela recebeu de Deus a responsabilidade de cumprir um mandato social, cultural e espiritual neste mundo. Mesmo, irmãos, vivendo numa sociedade decadente, permeada pela cultura do relativismo, Deus espera que a família cristã, que a minha família, que a sua família, preserve os valores morais e espirituais contidos na sua palavra. Terceiro, a família é um tesouro valioso porque ela precisa ser guardada com muito carinho, utilizada com muita consideração. Construir o seu sucesso
o seu sucesso pessoal sobre os escombros da família, sobre uma família destruída, é perda total. Qualquer vitória sem valorização da família não tem sentido. Portanto, se a família vai bem, na igreja é só alegria. Se a família vai bem, você é feliz. Se a sua família vai bem, ainda que o choro dure a noite inteira, a alegria vem pela manhã. Entretanto, irmãos, para que nós possamos ter uma família abençoada e sermos abençoados pelo Senhor, e podemos repetir como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos tomar uma posição. Max Lucado, ele diz que a Bíblia é a história de 2 jardins, Éden e o Getsemane. No primeiro, Adão tomou uma queda. No segundo, Jesus tomou uma posição. Então, eu quero lhe convidar para que o irmão, a irmã, tome uma posição diante do Senhor. Eu não estou sugerindo apenas que você se envolva com a palavra, que se envolva na igreja, que se envolva no ministério, que se envolva nisto ou aquilo. Eu estou dizendo que é necessário um compromisso de fé diante do Senhor. É necessário você colocar a sua vida diante de Deus, dizendo, Senhor, aqui está o meu eu. Eu quero que este eu seja diluído na tua vontade. E é interessante que Josué começou a frase dele com eu. E o irmão repetiu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não estou falando daquele eu que nós conhecemos, tipo Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Também não estou falando daquele eu que fala muito de si. Me lembro da história daquele camarada que gostava muito de falar de si. E então um dia ele encontrou um amigo e alugou o ouvido do camarada por 30 minutos só falando dele. O sujeito estava rouco de tanto ouvir o camarada falar sobre ele. No final da história ele disse, olha, acho que já falei muito de mim. Agora fale você da minha pessoa. Tem gente assim, que parece que não consegue ir além do eu. Mas é exatamente o contrário. Eu quero falar de um eu espiritual. Eu quero falar daquele eu que desaparece à medida que Deus vai tomando conta da sua vida. Como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Hoje o doutor Cláudio chegou para mim e disse, pastor, quando eu vi a foto aqui no boletim, eu pensei que o senhor era alto. Eu disse a ele, são as surpresas do ministério. Sabe, irmão, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Jesus seja resplandecido através da minha vida. Convém que a palavra de Deus seja poderosa no meu falar. Convém que o Senhor Deus habite em meu coração e eu habite no esconderijo do Altíssimo. Convém que eu não seja nada e ninguém, que eu seja minúsculo, o meu eu não seja absolutamente nada. Como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É este eu do que eu estou falando. Na minha igreja, pastor, tem uma família linda. Acho que o irmão até conheceu esta família. Uma família maravilhosa, católicos. Eles chegaram para mim e disseram assim, pastor, nós não vamos mais à igreja católica. Eu disse, por quê? Não vamos não, eu quero vir aqui, o senhor ensina a palavra, a gente sente, a gente aprende, a gente canta. Eu disse, então fique aqui na casa do Senhor louvando a Deus. E não é que ficaram, mas eu descobri que ela faz bolo gostoso, e era a boleira da igreja. E é bolo 3 leite, é 4 leite, é 5 leite. Meus irmãos, põe a vaca nisso, é muito leite no bolo. Mas olha, na hora de entregar a vida a Cristo, dá o bolo em Jesus. É o tipo do eu que não está pronto a romper com o passado, com as tradições e dizer, eu quero servir a Jesus. Quando vim para a igreja esta noite com a irmã Neide, então eu comecei a evangelizar o taxista. E eu o convidei para vir à igreja. Começamos a falar de Jesus a ele. E então ele nos respondeu, toda religião é boa, toda religião leva para o céu, toda religião faz o bem. Eu disse para ele na mesma hora, o que é isso que o senhor está dirigindo? Ele falou, um táxi. O senhor disse, olha os carros na sua frente. Todo carro é bonito, todo carro tem farol, todo carro tem buzina, mas todos eles são táxi? Ele disse, não. Eu falei, só o seu que é táxi. Então, todo caminho não leva ao céu.
só Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não podemos deixar de falar, não podemos deixar de testemunhar as pessoas que andam enganadas pelo inimigo, achando que estão no caminho para o céu, quando não estão. Eu preciso servir ao Senhor, eu preciso ser bênção nas mãos de Deus, para falar a quem quer que seja, do que Deus tem feito na minha vida. Uma palavrinha, aquela pessoa que está ali no trabalho. Irmãos, eu tinha um membro da minha igreja, trabalhava 200 anos numa fábrica lá. Um dia eu estava evangelizando aquele homem, ele disse: eu conheço uma pessoa da sua igreja. Eu disse: quem é? Fulano de tal. Eu disse: não é que é mesmo? Eu disse: mas ele nunca lhe convidou para a igreja? Ele disse: eu não sabia nem que ele era crente. Que história é essa? Crentes calados, crentes mudos. Nós nos deleitamos de estar na igreja e cantar hinos dessa natureza. Por que não podemos nos deleitar em dizer a alguém que Jesus Cristo ama esta pessoa? E precisamos, irmãos, porque aquela pessoa no dia do juízo vai te acusar e me acusar diante de Deus. Ele sabia, ele conhecia, mas não disse uma palavrinha sequer. Uma palavrinha. A mim nunca falaram de Cristo. Os irmãos se lembram do destino? Não me falaram de Cristo. Isso parece, me dá um medo às vezes. Me deixa numa situação angustiosa de não compartilhar a palavra do Senhor. Irmãos, o povo de Israel estava assim naquele dilema. Não sabia se servia ou não a Deus. Josué então toma uma posição. Ele chega e diz ao povo: olha, eu não sei o que vocês vão decidir, se vocês vão ficar do lado do Senhor ou não vão ficar, mas eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui está a minha primeira lição que eu gostaria de deixar com você nesta noite. Quando alguém deseja fazer um compromisso com Deus, não só ficar envolvido, mas um compromisso sério com Deus, ele ou ela começa pelo seu próprio exemplo. Josué começou pelo seu próprio exemplo. Quando alguém deseja fazer um compromisso com Deus, ele ou ela começa com o seu próprio exemplo. Ele não fica esperando pelo que a galera vai decidir. Ele não se intimida com os comentários, não se deixa levar pelas críticas. Ele deposita a sua vida nas mãos do Senhor e ora ao Senhor dizendo: Senhor, substitua o meu eu. Arranque este eu, porque eu vou fazer, Senhor, é a tua vontade. E quando você faz essa oração, sabe o que Deus faz? Ele pega o seu eu, aí ele coloca um D antes do E, e um S depois do U, aí fica Deus. Você fica no meio de Deus, e Deus no meio de você. Olha que bênção. Todas as vezes que nós nos consagramos ao Senhor, este processo é natural. E foi exatamente o que aconteceu com alguns homens de Deus no passado. No lugar do seu eu, Deus colocou uma vara nas mãos de Moisés para que com ela ele abrisse o mar vermelho. No lugar do seu eu, o Senhor colocou uma funda nas mãos de Davi para que através de Davi Deus derribasse o gigante Golias. No lugar do seu eu, Deus colocou uma luz forte diante de Paulo, para que através das mãos de Paulo, muita gente pudesse ser abençoada pelo Senhor. Através do seu eu, Deus vai realizar prodígio na vida de muitas pessoas da sua igreja, se este eu for colocado na sua presença. Em 1959, eu disse a vocês, meu pai saiu de Aracaju, com 10 filhos, e foi para Rio Verde, Goiás, cidade de 25 mil habitantes, não tinha nada. Só tinha poeira. Poeira era a vontade. Me lembra até a música da Ivete Sangalo, Poeira. Era tudo, acho que ela se inspirou ali naquela cidade, porque não é possível. Mas, irmãos, depois de um ano trabalhando, não se converteu uma viva alma sequer. Aí meu pai começou a chorar e orar. Ele disse: Senhor, me perdoe, eu interpretei mal a tua vontade. Eu não entendi, orei, perguntei, mas acho que não entendi. E quando ele levantou, colocou-se em pé, após a sua oração, e continuou a pregar, Deus começou a mandar os decididos,
E começou a aparecer um e outro, e mais uma família e outra, e Deus foi respondendo. Que trabalho difícil, mas meu pai sempre dizia assim: Deus chamou o homem certo para começar esse ministério, porque era ele e minha mãe, 10 filhos. Ele disse: a primeira escola dominical eu vou faturar 12 pessoas. Deus sabe os seus e Ele escolhe para fazer a sua vontade. Deus colocou o irmão no ministério, nesta igreja, ali, acolá, porque Deus olhou na igreja e disse: é aquele ali. Mas e o seu eu? Eu vou fazer? Não, senhor. Deus vai fazer através do irmão. Eu vou cantar? Não, senhora. Deus vai cantar através de você. Eu vou dar a minha oferta. Ele não precisa da sua oferta. Salmo 24 para você: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Deus não precisa de nada que pertença a mim. Ele só quer uma coisinha tão pequena, 2 letras somente: eu. Para que Ele possa realizar prodígios na minha vida e na vida de outros. E é este eu que eu quero consagrar ao Senhor. Ó irmãos, não se iluda. O inimigo não vai baixar a guarda, nem se dar por vencido. Ele vai fazer você se sentir culpado, dizendo que a sua família está passando por um momento difícil por sua causa, porque você vai muito à igreja, você fica muito em reunião, você está participando disso tudo. Olha lá como é que está a coisa. E ele vai começar a acusá-lo. Ele chega para o pastor e diz: olha, mas tem uma turma na igreja, ou turminha difícil. Ele chega lá para o ministro de música, o irmão Apolônio: olha, Apolônio, essa turma não quer nada, não fique quebrando a cabeça com eles não. Ele chega lá no tesoureiro: você está vendo aí no final do mês? A turma toda aí, só um poinguinho está dando dinheiro. Começa a falar essas coisas, irmão. O inimigo vai colocando na nossa mente, no nosso coração, plantando essas sementes que nos deixam em dúvida, que nos deixam amargurados, e nós ficamos assim, chateados com as coisas, e ele começa a vibrar. Mas agora eu venho para o segundo ponto que eu queria deixar com você. Meu irmão, guarde bem o que eu vou lhe dizer. Não permita que vozes estranhas enfraqueçam a sua fé e afetem o seu entusiasmo. Não permita. Você é amado de Deus, você foi escolhido e selado para ser o templo do Espírito Santo, para servir ao Senhor. O que é que diz o Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hino. Louvai, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Amém? É o que diz a palavra do Senhor. Não permita que o inimigo enfraqueça a sua fé. Deus tem abençoado a sua família, isso tem deixado o inimigo extremamente furioso. Ele percebe que você é poderoso na fé, ele vê o irmão lendo a palavra de Deus, ele o vê de joelho, ele vê os anjos do Senhor ao redor da sua casa, ao redor dos seus filhos, ao redor da sua família, protegendo a eles, porque o irmão está orando, o irmão está buscando, o irmão está pedindo a Deus, e ele então fica furioso com o irmão. Mas não deixe que ele afete a sua fé, que ele deixe você sem honrar o Senhor Jesus. A primeira voz estranha que você ouve, sabe qual é? É aquela voz relembrando o passado. O inimigo então começa a dizer alguma coisa do passado. Ele gosta de atazanar a sua vida com coisas que aconteceram no passado. Diga a ele que a sua vida foi zerada por Jesus. Diga a ele assim: meu caro, se alguém está em Cristo, o quê? Nova criatura é. As coisas velhas, o quê, irmão? Já passaram. Tem crente que só anda na vida cristã assim, eu não sei porquê. Eu alegre vou na sua luz. Que história é essa? É caminhando para o Senhor, olhando para a cruz, o autor e consumador da nossa fé.
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Prossigo para o Senhor, para uma vida de vitória, para uma vida de poder, para uma vida de alegria. E não um crente amargurado, entristecido, aborrecido, que vem na igreja com cara de mamão de segunda-feira. O inimigo faz isso porque ele sabe que a sua vida foi lavada no sangue de Jesus. Ele sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Ele sabe que todos os dias o irmão se ajoelha para orar pelos seus filhos. O irmão sabe aqueles na sua família que estão afastados do Senhor. E o irmão tem chorado diante de Deus, pedindo a Deus que toque nos seus corações. E se ele puder cortar essa fonte, ele vai cortar. Essa fonte de oração, essa fonte de busca, essa fonte que sustenta, ele vai cortar. É aquela voz estranha. Meu irmão, nós precisamos esquecer essas coisas. Você já percebeu essas pessoas que ficam por aí revirando o baú todo o tempo? Tem gente que tem síndrome de museu. Só fica falando do passado. Esse tipo de pessoa, quando vai chegando, todo mundo sai de fininho. Não aguenta mais ouvir a mesma ladainha. Nem Deus, irmãos. O céu também não aguenta. Porque tudo lá é novo. Não tem nada velho. Deus não quer ouvir as mesmas histórias. Isso me faz lembrar aquele camarada que chegou, foi comprar, entrou numa padaria, olhou e disse assim: moça, esse pastel é de hoje? Aí a moça respondeu: não, senhor, é de ontem. E essa coxinha é de hoje? Também não, é de ontem. E esse sanduíche aí de mortadela é de hoje? Não, moço, é de ontem. O rapaz, não aguentando mais, olhou para ela: escuta, me diga uma coisa, quando é que você vai ter alguma coisa feita hoje? Ela disse: amanhã. Essa é a voz do passado. Esta é a voz do passado. Não oferece nada hoje para você. Esta é a voz do inimigo. Não tem nada. Mas a voz do hoje, a voz de Deus, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, é aquela voz que diz: prepara-te, Senhor, uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Enquanto o inimigo não tem nada a não ser de ontem, Deus tem uma mesa farta hoje, para nos alimentar com a sua palavra e a sua presença. Portanto, meu irmão, não olhe para o passado, olhe para o futuro, sem nenhuma preocupação. Por quê? Porque Jeová Jireh, que significa Deus proverá. Deus proverá. Irmãos, só uma notinha sobre isso. Quando o diabo começar a lhe falar do seu passado, lembre a ele o futuro dele. Lembre a ele onde é que ele vai passar o futuro dele. Aí ele não vai se aproximar de você. Ele vai parar de chegar perto de você, porque você está esquecendo, meu caro, onde você vai passar a eternidade. Eu vou passar com Jesus. Mas, mais um minutinho. Sabe qual é a segunda voz estranha que chega para o irmão? Ela chega e diz que você está sofrendo injustamente. Olha que perigo. O inimigo diz: você está sofrendo injustamente. Ele vai tentar lhe convencer que, apesar da sua fidelidade, os seus problemas só aumentaram. Foi exatamente o que aconteceu com Jó. Um homem fiel a Deus, íntegro. E a Bíblia diz que Satanás insinuou que Jó só era fiel porque tinha tudo de Deus. E quando o Senhor permitiu que ele tirasse as coisas, os bens materiais, a casa caiu. A casa caiu. Primeiro, a casa caiu sobre os bens de Jó, perdeu tudo. Segundo, a casa caiu sobre os filhos de Jó, perdeu os 10 filhos e enterrou todos os 10 no mesmo dia. Terceiro, a casa caiu sobre a saúde de Jó, Jó ficou doente. Olha, essa voz: você está sofrendo injustamente, você está na igreja, ninguém reconhece o que você faz. Você morre trabalhar, chega cedo, 4 horas da tarde, a turma só aparece às 6, aí você fica amargurado. Às vezes dá vontade de ficar amargurado mesmo.
porque somos humanos, somos falhos. Mas há uma outra voz que chega para você, e essa é terrível, irmão, é a voz do desânimo. Eu estou certo que muitos aqui têm sido atacados impiedosamente pelo inimigo. Ele usa a pessoa para falar mal do irmão, até às vezes dentro da igreja, para tecer comentários negativos, para impedir que você participe do trabalho de Deus com alegria. Ele certamente faz tudo isso para desanimar. Os irmãos se lembram desse Josué que disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor? O que é que aconteceu depois que Moisés morreu? Ele ficou lá, sentado, desanimado. Aí o inimigo chegou e disse: ih, rapaz, é gente para você levar para o outro lado que não é brincadeira. Olha a turma toda aí. E o pessoal buzinando no ouvido dele. E ele ali sentado. Aí chega o Senhor, cheio de amor: Josué, levante, meu filho, todo lugar que o seu pé pisar, eu vou entregar para você, não te desampararei, não te deixarei. Josué, eu vou estar com você, levante, meu filho. E Josué levantou e atravessou o Jordão. Vamos embora, cambada, para o outro lado, e a turma toda atrás dele. Todo mundo foi para o outro lado do Jordão. Que história é essa do irmão ficar deste lado de cá? Deus não quer. Este lado de cá é o lado do fracasso, do desânimo, da derrota, da perda. Do lado de lá é o Jordão cheio da alegria, de conquista, de vitória. É este o lugar e o seu lugar. Não é para cá, é para lá. Do outro lado do Jordão. Quantas vezes nós ficamos aquém do Jordão e Deus esperando? Aquele hino no passado que a gente cantava, né? O Jordão, eu não passarei só. Eu não passarei só. Irmãos, cuidado com esta palavra. Se você está desanimado, eu gostaria de deixar com você essas palavras: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz o Senhor. Eu gostaria de dizer o que Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, e não haja mantimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele é a minha força, Ele me fará andar sobre lugares altos. Veja a promessa: Deus não quer que você fique numa baixa, Deus não quer que a sua família fique olhando para baixo. Deus quer que você saia daí de baixo, olhe para cima e comece a dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não dormirá, nem cochilará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Oh, irmãos, você viu o que o Salmo disse? Você não prestou atenção. O Salmo diz: ele não cochila nem dorme. Tem crente que ora e fica acordado a noite toda preocupado. Deixe só Deus ficar acordado, você vai dormir, porque Ele não cochila, Ele não dorme. Então, se você tem um problema, não adianta ficar com o olho aberto junto de Deus. Deus diz: vá dormir, meu filho, eu fico acordado a noite toda. E nós queremos ficar com o nosso problema, a nossa ansiedade, a nossa angústia. Onde está a tua fé? Diz o Senhor Jesus. E sabe por que a nossa fé é pequena? E sabe por que o barco vai do lado para lá e para cá? Porque nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos os olhos no problema. E agora eu termino. Nunca diga ao seu problema que ele é grande. Diga ao seu problema que o seu Deus é grande. E aí você vai ver a resposta do Senhor para a sua vida. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os seus olhos.
Eu vou orar pelo irmão agora. Irmão, o irmão, todos nós enfrentamos lutas, provações, dificuldades. O irmão não pode imaginar. Há um hino em inglês que diz assim: Nobody knows the trouble I see, nobody knows but Jesus. Ninguém sabe dos problemas que eu sinto, ninguém vê, só Jesus. Só Jesus. Mas Jesus está olhando para o seu coração agora. Jesus está olhando para a sua família. Jesus está olhando para você, meu irmão, minha irmã em Cristo. E Deus conhece o seu coração. E Deus sabe o que está acontecendo. Mas Deus não vai fazer nada até que o irmão consagre e coloque este eu diante do Senhor. O irmão precisa confiar que Deus é maior do que aquele problema que está lhe angustiando. E que a graça de Jesus é poderosa. E que o irmão será vitorioso no Senhor. O irmão vai ver o seu filho convertido que está afastado. O irmão vai ver aquele filho que está rebelde. O irmão ore por ele, porque o irmão, Deus vai lhe dar a vitória. E o irmão vai ver o seu filho servindo ao Senhor. Porque nós não criamos filhos para povoar o inferno, mas para povoar o céu. Por isso que temos que orar por eles. Aquele parente difícil, aquele problema lá na sua casa que não se resolve, o irmão vai confiar no Senhor e vai pedir a graça de Deus. Mas antes de colocar o problema, coloque o maior problema, que é a sua vida. A sua própria vida, às vezes é o maior problema, o maior empecilho para que Deus lhe abençoe. E agora, em nome de Jesus, pela autoridade que a palavra de Deus me confere, eu quero perguntar, meu irmão, se você está disposto nesta hora a colocar este eu diante de Deus, esta angústia do coração, que muitas vezes impede de você orar, de buscar ao Senhor, de louvar com alegria, de vir à sua igreja, de ser um crente alegre e feliz. Eu peço que o irmão levante a sua mão para o céu, para o Senhor Jesus nesta hora, e diga: Senhor Jesus, segure a minha mão. Só isso, qualquer irmão. Amém, irmão. Amém, amém, irmão. Louvado seja, amém, louvado seja o Senhor. Amém, louvado seja o Senhor. Amém, amém, irmão. Amém. Levante a sua mão. Todos estão orando, não fique olhando para os outros, não. Eu quero você orando. Ore, levante a sua mão dizendo: Jesus, segure a minha mão. Segure a minha mão, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor pelo que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão. Deus precisa curar o seu coração, curar a sua alma. Se você não for um crente curado pelo Espírito, você sempre vai ser doente espiritualmente falando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Alguém aqui não é crente, mas gostaria de se tornar um crente a partir de hoje? Levante a sua mão, eu quero orar por você nesta hora. Levante a sua mão. Alguém não é crente? Levante bem alta a mão para eu ver. Alguém está afastado da igreja, mas hoje volta para Jesus. Levante sua mão, deixe-me ver. Então agora nós vamos orar. Mas agora esta oração da fé. E esta oração da fé é você colocar a fé no Senhor Jesus. E eu não vou constranger a igreja, mas se algum irmão gostaria que eu orasse por você agora, pedindo a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida, venha aqui à frente. E eu quero você orando comigo aqui no altar do Senhor. Mas venha sem demora, a gente espera pelo pecador. Crente não. Vamos orar agora. Pode vir, irmão, vamos aqui. É um momento seu e de Deus. Não precisa dizer nada, só de ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Mais alguém, mais um irmão, vem aqui, venha sem demora, não demore não. Vamos orar ao Senhor juntos. Vamos fazer aqui um grande coro de oração. Ó Jesus, aqui está a minha vida. Tu conheces o meu lar. O Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe. Deus sabe, eu não posso enganar, eu não posso ficar mentindo para mim mesmo, nem para Deus. Chega de deitar no travesseiro e ele amanhecer todo molhado de lágrimas, de sofrimento. O irmão está doente,
Já orou pedindo a Deus, perguntando a Deus por que o irmão está doente? Qual é o propósito de Deus na sua vida? A gente tem que perguntar. Mais alguém? Antes que eu ore? Não estou constrangendo, apenas eu quero dar oportunidade ao irmão. Vamos ficar em pé agora e orar todos. Já vamos terminar. Vamos orar. Mais alguém? Venha se unir aqui esses irmãos. Vem aqui, meu irmão. Vamos orar junto ao Senhor. Deus está falando ao seu coração? Tá. Amém. O irmão quer servir ao Senhor com alegria? Quero. Amém. Amém. Graças a Deus. Mais algum irmão, antes de nós orarmos? Seu filho está afastado. O irmão quer que o pastor ore pela sua família, pedindo a bênção de Deus sobre a sua família. Coloque a sua família no altar. Traga a sua família agora diante de Deus. Aquele casamento que anda meio para lá e nem para cá, está ruim. Vamos colocar a esposa e o esposo diante de Deus. É a hora do Senhor, da gente ser sincero com o Senhor. A coisa não está boa não, eu preciso da tua graça. Como é que eu vou seguir, Senhor, desse jeito? Vamos orar? Ó Deus, Tu conheces cada coração e cada vida. Tu conheces, Senhor, cada servo, cada serva Tua, Senhor. E eu Te louvo porque todos eles, Senhor, querem Te servir com alegria. Querem, Senhor, fazer a Tua vontade. Mas, ó Deus, quantas vezes é difícil e a gente sente um peso no coração e na vida tão grande. Mas, Jesus, aqui nós estamos, porque Tu és o nosso Senhor e Salvador. Porque a Tua palavra diz que, ainda que o choro dure a noite inteira, a alegria vem pela manhã. Senhor, que a alegria venha a partir de amanhã, muito cedinho, na vida destes irmãos e das irmãs, que agora, Senhor, dizem: Senhor, segure a minha mão, eu quero ter o meu coração como o coração de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, as Tuas servas, os lares, os filhos, os parentes, o trabalho, o dia a dia, as lutas, as provações. Eu Te louvo, Senhor, porque através dessas provações elas têm agora aprendido a depender de Ti. Eu peço pelos irmãos da igreja que estão conosco. Eu peço pelo Teu povo aqui presente, que marcou este encontro contigo, Senhor, e o Senhor veio ao encontro. O Senhor já estava aqui esperando por eles. E agora os Teus servos estão sendo edificados e desafiados pela Tua palavra, ungidos pelo Teu Espírito, Senhor. E sabemos que haverão de voltar para casa, sentindo alegria em seus corações. E por isso nós Te louvamos nesta hora, Senhor. Nós pedimos a Tua graça e a Tua bênção sobre o Teu povo, este povo amado aqui da Capunga, as Tuas ovelhas queridas, em nome de Jesus e para a glória de Jesus somente nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe as irmãs. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis assentar. Amém. Deus abençoe. Culto cristão, Ele é meu e teu Senhor. Se os problemas
Ele é meu e teu Senhor. Como é bom saber disso, como é bom caminhar com esta segurança e com a certeza de saber que o Senhor está conosco, a nos guiar, a nos amparar e a nos proteger. Que em nossa caminhada tenhamos essa certeza e esta convicção. Meus irmãos, estamos apenas começando. Amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez. Certamente Deus tem algo a falar ao seu coração amanhã. O desafio é que amanhã durante o dia, ou a partir de hoje à noite, o irmão se empenhe em trazer mais alguém amanhã. Então, compromisso firmado de cada um, entrar em contato com pelo menos mais uma pessoa e dizer: olhe, você deixou de ouvir hoje algo que Deus tinha para lhe falar, não deixe isso acontecer amanhã novamente. Então, fica compromisso firmado para que amanhã estejamos juntos mais uma vez aqui. Nossa gratidão a todos os que nos visitaram, especialmente nossa gratidão ao Lucas, que nos ajudou ao piano, acompanhando os hinos deste culto, também o coro masculino, e esperamos vê-los a todos amanhã. Lembrando que temos um encontro amanhã às 7 horas da manhã na sua casa, através do programa Logo de Manhã, no canal 4, e amanhã à noite estaremos reunidos aqui. Nossa expectativa é, se não for possível começar às 7h30, depender da dificuldade dos irmãos para chegarem, às 7h45, como fizemos hoje, nós estaremos começando, no máximo às 7h45, começaremos nosso culto, e então teremos esse tempo dedicado a ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Eu queria convidá-los a se colocarem de pé mais uma vez, queria convidar o pastor Lorival Schulli para vir aqui à frente e encerrar este culto orando ao Senhor, e depois da oração nós nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Vou pedir aos pastores que me acompanhem até a porta, porque os irmãos podem desejar cumprimentar os pastores, especialmente o pastor Ebenezer. Então nós faremos dessa forma: após o pós-lúdio nós iremos até a porta, os irmãos então poderão deixar esse santuário. Oremos. Agradecido chegar a ti e dizer: foi muito bom estar na tua casa. E agora queremos ir para as nossas casas e queremos te convidar para que tu vás conosco e estejas conosco em todos os momentos da nossa vida. Aqui está o nosso eu, Senhor, aqui estamos nós, entregues a ti, confiantes de que tu és soberano sobre as nossas vidas e conhecedor de todas as coisas, e tens um projeto e um propósito para cada um de nós, e te louvamos por esta palavra que recebemos nesta noite através do teu servo, e queremos, Senhor, levá-la dentro de nós e pedir-te para que tu venhas fazer com que ela venha frutificar, venha se manifestar e venha ser visto no mundo no qual nós vivemos, Senhor. Quero te agradecer também de uma maneira especial pela tua maravilhosa proteção e pelo teu cuidado que tens dado neste dia e pela tua libertação sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, por este momento em que pode estar aqui na tua casa para te agradecer. Vá conosco agora, fique com a tua paz, com cada um de nós. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém.